Agora, alguns dias atrás, surgiu uma notícia que uma pastora cristã abandonou a sua igreja para se tornar uma stripper. Para os mais leigos, né, que estão aqui no canal, ela virou aquelas dançarinas que dançam peladas do jeitinho que vieram ao mundo. Provavelmente, não sei se vocês leram, ouviram essa matéria em algum jornal, em algum site, mas é bizarro o motivo que levou essa mulher a tomar essa decisão. Olha, eu respeito as mulheres cristãs que exercem um ministério espiritual, né, nas suas igrejas, usando os dons dados por Deus. Não tem como negar que existem milhares de mulheres, de servas de Deus, que são cheias do poder do Espírito Santo. Porém, biblicamente, eu não reconheço e nem valido o pastorado feminino, porque a Bíblia não o faz. A Bíblia não legitima, não valida o ministério pastoral feminino. Eu posso reconhecer a unção do Espírito Santo sobre uma serva de Deus, mas não um pastorado. Na Bíblia, essa incumbência é delegada a homens. Se vocês acham que tem algum machismo nisso aí, se virem com Deus. Porém, essa pastora, ela cuidava de uma congregação de cristãos e, pelo que dizem as notícias, é uma mega igreja, uma igreja de grande renome. Ela jogou tudo pro alto para dançar pelada. O negócio é forte, é tenso. Por isso eu peço que você fique aqui nesse vídeo, não sai desse vídeo, porque hoje eu tô daquele jeito, com a espada afiada e a marreta pesada. Volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você que clicou nesse vídeo, Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu peço que você continue me ajudando a fazer esse canal alcançar mais pessoas, né? Compartilhando esse vídeo com familiares, amigos e pessoas próximas em suas redes sociais. Também você me ajuda muito deixando o like, que é completamente grátis. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E meus queridos, a Ancient, a empresa desenvolvedora, fabricante desse produto maravilhoso aqui, o Cut, que é um emagrecedor natural, é um maravilhoso suplemento que vai ser o seu aliado contra as gordurinhas indesejadas, aqueles quilinhos a mais. O Cut, ele aumenta o gasto calórico, auxilia na saciedade, dando aquela sensação de estômago cheio. E com isso, inibindo aquela vontade louca de comer toda hora. Se você quiser adquirir esse produto maravilhoso, fique até o fim desse vídeo. E também, se você tem curiosidade em aprender o Apocalipse e saber tudo que abrange o final dos tempos, eu quero indicar a vocês um curso digital de escatologia interdenominacional. Ele abrange todas as linhas de interpretação sobre o final dos tempos, te dando uma base para você poder escolher qual linha escatológica você deve seguir. Você deve saber que existem várias linhas escatológicas, várias interpretações, e esse curso vai te ajudar a entender todas as interpretações, todas as linhas interpretativas do Apocalipse. Contém aulas com comentários do livro do Apocalipse, versículo por versículo, apresentando todas as visões de escatologia pelo pastor Jefferson, que é bacharel em teologia. E se vocês se interessarem, o preço é o valor de uma pizza, é acessível a todos, você pode parcelar no cartão, vale muito a pena. O link do curso também estará na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Uma ex-pastora cristã, mãe de 3 filhos, ela decidiu virar a sua vida de cabeça para baixo para ganhar cerca de $100 mil por mês, ou seja, o equivalente a R$500 mil todo santo mês na sua conta bancária. De qual forma? Através do erotismo. Ela se descreve em suas redes sociais como coach stripper. Ela deixou a sua igreja também por se descobrir bissexual, E ela conta que em 2017 ela mudou-se da cidade onde morava e agora ganha a vida graças aos seus seguidores
de uma das suas redes sociais, no qual ela oferece o conteúdo adulto em troca de uma assinatura paga, né? Tem doido pra tudo nesse mundo, né? Tem gente que paga pra ver dançarina ficar dançando pelada. E o caso dessa ex-pastora está relacionado a alguns pastores famosos aí. Você pode até se surpreender, mas eu tenho visto tantos escândalos vindo de pastores famosos que me fizeram lembrar muito dessa mulher. Refletindo sobre a história de vida dessa ex-pastora, agora uma stripper da internet, eu passei a observar as ações desses autoproclamados pastores, que a maioria nada mais são do que oportunistas que se aproveitam da fé das pessoas, usando os malefícios humanos como uma fonte de grande riqueza para suas vidas. E a trajetória dessa ex-pastora me inspira mais esperança de conserto, de regeneração, do que a atitude desses supostos pastores e apóstolos. Ao ler a biografia dessa mulher que deixou a igreja para se tornar stripper, eu encontrei muitas obviedades, muitas coisas que têm coerência no que ela diz. Resumindo a sua biografia, ela diz que ela era uma mulher que era o modelo perfeito de alguém que vivia a vida para agradar os outros. A vida dela era servir as pessoas. E ela não tinha tempo suficiente para ela e nem para a sua família, só para os outros. Ela não tinha dinheiro suficiente ou amigos suficientes. E viver dessa forma fez com que ela ficasse exausta, quebrada. E isso excitou nela a busca para uma nova história. Só que ela procurou a história errada para sua vida. Ela disse que sabia que ela tinha um grande chamado de Deus em sua vida, mas ela estava cansada de sentir que esse chamado estava fora do seu alcance. Então ela preferiu alcançar a vida dos seus sonhos. Ela precisou abraçar completamente o que a sua carne queria, mesmo que isso significasse decepcionar pessoas, né? Pessoas importantes da sua vida. E infelizmente foi o que ela fez. Assim ela se assumiu publicamente homossexual, né, lésbica, deixou a fé cristã para ser livre. E como ela diz, né, ela passou a ser quem ela queria ser. E ela afirma que a sua vida mudou para melhor. É o que eu venho falando nos meus vídeos. Faz dias que eu venho falando a mesma coisa. As pessoas não querem negar a si mesmas. Não querem negar os seus desejos por amor a Cristo. Ser cristão significa renúncia. O verdadeiro cristão renuncia a muita coisa. Com certeza eu, sendo um ser humano, eu queria fazer tantas coisas, mas eu não faço porque não me convém. E a partir desse ponto que ela promove o seu negócio como uma stripper coach. Ela se apresenta como motivadora, orientadora. Orientadora não sei do que, se ela mesma está totalmente desorientada. Essa mulher está mais desorientada do que o Batman na Night. O slogan da sua propaganda é: se você está pronto para alcançar a plenitude da sua magia e realizar todos os seus desejos, eu estou com você. Mole, hein? E é mais ou menos desse jeito que esses autoproclamados apóstolos e pastores dizem. Percebe como eles usam as ofertas e as citações e os versículos bíblicos em benefício e favor dos seus próprios desejos de angariar riqueza? Eles prometem uma vida melhor aqui e agora. Porém nós, os verdadeiros cristãos, nós fomos chamados por Deus como ovelhas no meio de lobos. Nós somos chamados para ser perseguidos. Somos chamados para sofrer pelo amor do nome de Cristo. E essa ex-pastora diz, em sua biografia, ela diz que ela é uma coach da vida, que ajuda sonhadores, líderes, celebridades, através do stripper, a criarem a vida dos seus sonhos e prosperarem em todas as áreas sexuais. Isso é igual o que os pastores e os apóstolos dizem. Apesar do que os seus pais, a sociedade ou a religião te digam e te ensinam que você pode ter tudo, quantos pais dizem para os filhos: olha, estude, porque a abundância e a prosperidade, as oportunidades estão chamando pelo seu nome. Nos é ensinado que o que nós acreditamos poderá se tornar nosso. E esses pastores, né, e apóstolos, eles usam isso dizendo:
decrete, declare a prosperidade em sua vida, declare a saúde. Quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo para ele não beber apenas água, mas tomar um pouco de vinho, por consequência das suas frequentes dores de estômago, o apóstolo Paulo não declarou ou decretou a cura sobre Timóteo. Mas esses lobos devoradores, eles usam esse princípio para angariar dinheiro dos outros, dizendo que o que você acredita, o que você mentaliza, será seu, porque as tuas palavras têm vida, as palavras que saem da tua boca têm poder. As palavras têm que ter poder e dinheiro no bolso para pagar os envelopes com os votos, com valores exorbitantes, a qual eles pedem para a igreja. As pessoas que frequentam essas igrejas desses pastores e apóstolos têm poder nas palavras e na carteira também. E eles sempre descontextualizam o texto bíblico, dizendo: amplie as suas crenças e eliminem qualquer bloqueio para que flua em você um fluxo e você encontre tudo o que você está buscando, etc, etc, etc. A verdade é que, se você prestar atenção no discurso dessa ex-pastora, nos lembra muito alguns desses pastores e apóstolos atuais. A maioria desses homens e mulheres que estão nos púlpitos hoje em dia não passam de coaches gospels que pensam que Deus é como o gênio da lâmpada. Faz assim, ó. Está tudo em sua mão. E que Deus está aqui para atender a todos os seus caprichos e desejos. Tudo isso é puramente uma ideologia humanista, egocentrista, que traz um egocentrismo exacerbado, onde o centro da vida, o centro da existência, o centro de tudo que existe, de tudo que podemos ser e fazer, é o ser humano. É o eu mesmo. E Deus é obrigado a girar em torno desse ciclo vicioso egocentrista. Isso é contrário ao chamado de Jesus Cristo, que nos chamou para vivermos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Mas nós precisamos entender algo importante que levou essa mulher, essa ex-pastora, a tomar a decisão de deixar a igreja. Se alguém disser que ela era uma lésbica e simplesmente ela estava esperando as coisas fluírem em seu coração, bom, nesse caso, todos nós estamos sujeitos ao perigo de manifestar em nós um pecado que nos exponha. Nem todos nós sentiremos atração por pessoas do mesmo sexo, mas todos nós temos pecados guardados no silêncio. E o diabo, ele espera que nós nos descuidemos para que esses pecados se manifestem em nós, porque Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entrem em tentação. E essa é a luta pela santificação que todos nós, os filhos de Deus, devemos enfrentar constantemente. Mas então, o que aconteceu com essa ex-pastora? Eu vou resumir o que ela disse em uma entrevista, tá? Para que você possa compreender o meu raciocínio e entender por que essa ex-pastora tem mais esperança de conserto e regeneração na presença de Deus do que esses pastores e apóstolos. Ela contou mais ou menos assim. Ela diz que foi ensinado a ela que as mulheres não são permitidas liderar e que elas devem estar na cozinha, cozinhando e cuidando das crianças. Talvez realmente isso tenha sido ensinado a ela. Ensinaram para ela que mulher não pode ter o seu espaço. E esse é o primeiro erro. Não é feminismo, não. Mas a mulher tem os seus direitos, tá? A mulher tem o direito de estudar, de se formar, de ser bem-sucedida, de ganhar bem. Porém, eu acredito que a mulher, como eu disse no começo do vídeo, ela não pode liderar a igreja. Mas eu não acredito e eu não prego, não propago que a mulher não possa ter a liberdade de falar, de ensinar. Porque se for assim, nesse caso, uma mulher ela não poderia ser professora de uma escola primária, ou professora de uma creche, ou professora de uma universidade. Isso é um tipo de liderança. No caso, uma mulher não poderia ser médica, mas o ponto é que nós precisamos definir a palavra liderar, porque as ambiguidades, elas são as mães do preconceito. Então, se ensinaram a ela, a essa ex-pastora, que uma mulher definitivamente não pode liderar, ensinaram a ela errado. Foi um ensino errôneo que não é bíblico. Eu repito, eu acredito que a mulher ela não possa liderar uma igreja, mas a mulher pode ser líder
de qualquer outro espaço. Ela diz que embora, a sua atitude vá contra tudo o que lhe disseram, ela decidiu se tornar uma pastora. Ela diz que fez isso apenas por amor à atuação no meio congregacional. E isso é muito importante, em relação a esse assunto. A mulher era uma saliente, Eu não estou dizendo isso de forma pejorativa. Ela gostava de se exibir. Era isso que ela queria, o que ela desejava. Em 2011, essa ex-pastora, juntamente com o seu ex-marido, ela se ajuntou a uma mega igreja evangélica nos Estados Unidos. Eu destaco isso como outro ponto muito importante. Ela se ajuntou a essa igreja que abriu os seus olhos para a possibilidade da igualdade de gênero dentro da fé. Isso se chama legalismo, E é errado. Quando a doutrina bíblica, ela fala sobre o complementarismo, O homem e a mulher se completam. Isso é bom muitos aqui aprenderem, que tem crentes que acham que o homem é o cabeça da casa, que a mulher tem que ser o tapete, que o homem manda mais que a mulher. Aqui na minha casa, quase 20 anos de casado, nós seguimos o princípio bíblico do complementarismo. Eu completo a minha esposa me completa, isso seja em tudo, na relação, no diálogo, nas decisões. Ela diz que essa questão de colocar a mulher na mesma igualdade do homem chamou a atenção e mexeu com isso desde o primeiro culto que ela participou nessa igreja. Todos os domingos ela era a primeira na fila para fazer uma pergunta ao pastor depois do culto. Ela era uma mulher curiosa, ela queria saber de tudo. Irmãos, uma coisa que nós devemos estar muito atentos é sobre o que as nossas esposas querem saber. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que as mulheres, elas não podem fazer perguntas, Mas é responsabilidade do homem cristão, do cabeça da casa, como parte do seu papel de provedor da família, levar a palavra de Deus para a sua família e ensinar a sua casa os princípios da palavra de Deus. Enquanto ela fazia perguntas repetidamente após os cultos aos pastores da sua igreja, um dos pastores disse: "Irmã, você não percebeu que você é uma teóloga?" Simplesmente porque ela tinha curiosidade em conhecer a palavra de Deus. Disseram-lhe que ela era uma teóloga e falaram para ela: "Olha, gostaríamos que você fosse uma das nossas pastoras." Um ato inconsequente, um ato totalmente descabido, irresponsável por parte da liderança dessa igreja, porque a palavra de Deus diz que neófitos, que são novatos na fé, pessoas sem experiência no evangelho, não devem ser designados para a incumbência de estar diante de uma congregação, pois pessoas que não têm experiência, os neófitos na fé, quando eles recebem uma responsabilidade, eu já vi muito isso, eu já presenciei algo assim. Pegar um neófito, uma pessoa que não era liberta até mesmo de algum vício, deram uma responsabilidade para ele de estar na frente de um povo, ele se tornou uma presa fácil de Satanás. E isso está descrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não coloquem neófitos no episcopado, ou seja, não coloquem pessoas novas na fé, na liderança da igreja, para que eles não se envaideçam e Satanás os tente. Ela diz que logo após isso ela estava em um altar na sua igreja, na frente de milhares de pessoas. Era o que ela havia sonhado por tantos anos. Mas a verdadeira identidade dessa mulher começou a se manifestar quando ela participou de uma peça teatral na sua igreja destinada para a comunidade LGBTQIA+. Ela disse que ficou chocada consigo mesma, não sei qual o papel que ela fez nesse teatro, que mexeu com a identidade dela e ela passou a não acreditar mais que ela era uma heterossexual. Isso abalou o mundo dela, Disse essa ex-pastora que agora se identifica como bissexual e pansexual. Ela sabia que se ela revelasse essa sua estranheza interior, ela perderia tudo que ela conquistou na igreja por alguns anos. Porque a igreja não aceita práticas homossexuais e nem esse tipo de ideologia. E claro que aconteceu algumas irresponsabilidades por parte da igreja com a pessoa dela. E uma coisa que é muito importante: se você tiver alguma dúvida em relação à doutrina da sua igreja, você precisa se aproximar
dos pastores, dos presbíteros, dos anciãos da sua igreja, seja lá quem for, e fazer perguntas a eles, para você não ter pensamentos ou conclusões com base em suposições, porque suposições é a mãe dos erros. Essa coitada fez a sua primeira e última pregação, ou seja, o seu primeiro e último sermão na sua igreja, na frente de um grande público, em 4 de julho de 2017. Depois essa mulher deixou a igreja para sempre, para nunca mais voltar. Isso é o que ela diz, né? Nunca mais é uma palavra muito forte. Eu já falei, nunca mais eu faço tal coisa. Depois eu acabei voltando atrás. E ela simplesmente, até agora, não voltou para a igreja. E o que os pastores da teologia da prosperidade prometem a vocês? Eles prometem riqueza, felicidade, cura, uma vida de fartura, uma vida completamente maravilhosa aqui na terra. Olha só, desviar-se da palavra de Deus, se omitir da palavra de Deus, é se desviar do próprio Deus e da fé. Tanto os pastores e apóstolos, quanto essa ex-pastora stripper agora, estão sofrendo os efeitos e as consequências de se desviarem da palavra. Entre essa ex-pastora e esses apóstolos e pastores atuais, apenas um deles, na minha opinião, tem esperança de salvação. Veja o que a palavra de Deus diz, para que você entenda o que eu estou falando aqui. Você vai perceber que esse versículo que eu vou comentar aqui fala exatamente sobre o que nós estamos discutindo nesse caso. 1 Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis, né? Haveria homens amantes de si mesmo, avarentos, pessoas orgulhosas, homens blasfemos, desobedientes aos pais, homens ingratos, ímpios, sem amor ao próximo, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia e o seu poder. E ainda diz, afasta-te deles também. Observe o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3. Homens corruptos em sua compreensão, homens reprovados na fé. Eles têm um problema de compreensão. Esses pastores e apóstolos, eles não vão além disso, porque a sua insensatez será evidente para todos e a sua queda será irrevogável, assim como tem sido ao longo dos séculos e ao longo dos anos para muitos pastores fraudulentos. A insensatez dessas pessoas é evidente para todos os verdadeiros cristãos. Meu irmão e minha irmã, se você está em um ministério, em uma igreja liderada por homens que têm essas más qualidades que eu acabei de ler aqui, que está descrito em 1 Timóteo capítulo 3, abra os teus olhos, saia dessas igrejas, procure uma igreja bíblica. Eles são nada mais do que lobos ferozes, lobos devoradores e abusivos. Lobo gosta de bando, por isso que eles estão nessas igrejas, para atacar. Observe que todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguição. Não se trata de ter a melhor vida aqui e agora nesse mundo, mas se você deseja viver piedosamente em Cristo, você deve suportar a perseguição. Isso não significa que você não terá alegria. Isso não significa que você não terá a proteção do Senhor ou que Deus te abandonará. Isso significa que você deve estar preparado para sofrer e para padecer no nome de Jesus Cristo e não ficar iludido e enganado que a tua vida vai ser só flores e pétalas de rosas. E além disso, a Bíblia diz que os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas continue no que você aprendeu, naquilo que você foi persuadido, pois isso só fará bem a você. Nós aprendemos desde a infância as sagradas escrituras que podem nos tornar sábios para a salvação e a vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todos os homens em Deus sejam completos e preparados para toda boa obra. Mas por que eu digo que essa pastora tem mais esperança de salvação do que muitos desses pastores e apóstolos? Porque ela está ciente, consciente de que ela abandonou a fé cristã.
Ela declarou com a boca dela. Ela abandonou a fé cristã. E ela ganhou meu respeito por isso. Porque ela é honesta, ela é sincera. Ela não está usando o cristianismo como pretexto para ganhar dinheiro para si mesma, para satisfazer os seus próprios interesses. Ela não está usando a palavra de Deus para tentar doutrinar as pessoas de que o que ela está fazendo está correto e é o certo. Ela sabe que ela abandonou a fé cristã, ela declara isso claramente. Ela sabe disso, está consciente disso. E isso me faz pensar que um dia Deus pode trazê-la de volta, ou seja, ela sabe que está afastada de Deus, ela sabe que ela está afastada de Cristo, e sabendo qual é a sua condição, o Senhor pode usar isso para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo e trazê-la de volta. Portanto, a honestidade dessa mulher, o entendimento dela, que ela reconhece que está afastada da fé, assim como o filho pródigo, pode ser ferramenta que Deus use para trazê-la de volta. Agora, esses pastores e apóstolos por aí, eles repetem tanto as suas mentiras que eles acabam convencendo a si mesmo das suas próprias mentiras. Eles acabam convencendo a si mesmo de que eles estão fazendo o bem para o povo de Deus. E, consequentemente, estão fazendo o bem para Deus. E é por isso que eu vejo mais esperança nessa ex-pastora do que em muitos pastores e apóstolos. Porque ela reconhece que está desviada. E muitos desses pastores e apóstolos estão desviados em cima dos púlpitos e não reconhecem que estão fora do evangelho, estão longe da palavra de Deus. Me diga aí a sua opinião, o que você achou desse vídeo? Escreva nos comentários aqui abaixo, eu quero saber. Tá? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E gente, esse aqui é o Cut, tá? É um emagrecedor natural, é 100% natural, registrado na Anvisa, é seguro, não tem efeito colateral, ele funciona de verdade. E se você quiser adquirir essa maravilha, o frete é grátis para boa parte do Brasil. Ele está com um preço acessível que você poderá pagar no boleto, no cartão de crédito, ou débito, ou Pix parcelado. Clique no link que estará na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado logo abaixo, que é o www.cutqg.com.br, e você vai adquirir esse produto direto do site. Fique agora com o depoimento de uma pessoa que teve ótimos resultados usando essa maravilha de produto. Eu comecei a tomar o CUT dia 25 de maio. E eu tava com 96 quilos e 600 gramas. Eu tô com 94,500. Emagreci 2,1 kg. Algumas pessoas podem parecer pouca coisa, mas pra mim é muita coisa, porque eu não tava conseguindo emagrecer nem 100 gramas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e essa minha ansiedade eu desconto tudo na comida. Eu como muito. E ele tá conseguindo inibir a minha ansiedade, tá conseguindo inibir o meu apetite.